Olá, segundo ano. Dando continuidade à nossa aula, hoje nós vamos falar sobre permutação e combinação. Vamos entender então o que é permutação primeiro. Com os algarismos 1, 2 e 3, podemos formar diversos números com 3 algarismos. Então, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3 e assim vai. A quantidade de arranjos pode ser determinada por meio da fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial. Observe que nesse caso, p é igual a n, que é igual a 3, né? A permutação de 3 dá 3. Então, dá 6. O arranjo simples de n elementos, tomado n a n, é chamado de permutação simples e escrevemos somente como n fatorial. Então, fatorial de 3 fatorial é 3 fatorial. As permutações, né, podem ser então feitas da seguinte forma. Por exemplo, vamos permutar as letras da palavra amor. São 4 letras diferentes, 4 fatorial, 24 formas. Também é um caso de arranjo simples. Nós também temos o caso de permutação com elementos repetidos. Então vamos lá aqui, ó. Permutação com repetição são aquelas em que dos n elementos que constituem a sequência, pelo menos um par de elementos é repetido. Por exemplo, pode haver duas letras A. Olha aqui um exemplo. A palavra amar. Quais são as permutações possíveis? Para facilitar essa visualização em que há letras repetidas, vamos identificar uma das letras repetidas. Nesse caso, a letra A vai mudar de cor. Então ele botou aí, ó, a letra A vermelha e escreveu essa permutação. O que é que podemos observar? Que tem permutações que são repetidas. Observe essa primeira permutação aqui, ó, essa primeira e essa segunda. Apesar da gente trocar a ordem do A, fica a mesma permutação, né? Então tem 4 fatoriais, forma porque são 4 letras, são 24. Só que tem várias outras que são iguais. O que acontece é que, às vezes, a gente está contando um elemento duas vezes, ou mais do que uma. E o que a gente precisa fazer? Descontar isso. Vamos entender. Quando a gente agrupou no caso 2 a 2, que são iguais, fica possível perceber que metade, nesse caso, dos anagramas é repetido. Então, para a gente achar o resultado da permutação, a gente vai dividir por 2 nesse caso. Então, 24, né, que a gente seria 4 fatorial, dividido por 2 dá 12, então seria, na verdade, 12 anagramas. Nesse caso aqui, ó, a palavra tem 3 A's repetidos. E agora, quando a gente faz o agrupamento, a gente vai ver que ele vai se repetir, né, vamos contar coisa 3 vezes. De maneira geral, a gente pode dizer que a permutação de n elementos com elementos repetidos vai ser, né, a permutação de P, né, n dado R, n fatorial dividido por R fatorial. Então, por exemplo, se o A se repete 2 vezes, 2 fatorial, forma. Se repete 3 vezes, 3 fatorial. Mas se eu tenho mais do que um elemento repetido, eu divido por essas repetições. Então, por exemplo, arara. Arara, nós temos o A repetido e o R repetido. Então, a palavra arara né, a permutação, né, usando de anagrama, seria 5 fatorial dividido. O A tem 3 repetição, 3 fatorial, e o R tem 2 repetição, 2 fatorial. Ficaria dessa forma aí. E aí a gente conseguiria contar certinho. Belezinha? Vamos falar então de combinação. Olha aqui, ó. O Shopper Intermundial sorteia 20 TVs de 42 polegadas. Basta preencher o cupom. Existem situações e contexto em que a ordem dos elementos não é importante, e sim o fato ou não de ser selecionado. Se eu ganhar um sorteio dessa televisão, primeiro colocado, ou 20º, eu vou ganhar a televisão de qualquer forma. Então não importa a ordem da posição, desde que eu seja sorteado. Então, nesse caso, a ordem vai estar importando? Não, né? Então vamos lá. O exemplo é o sorteio proposto na propaganda apresentada, que foi nesse caso. O tipo de problema em que a ordem dos elementos selecionados de um conjunto para ser agrupado não importa é chamado de combinação. Olha aqui outro exemplo. Ó. Considere que Alberto, Beatriz, Camila, Daniela, Edilene e Fabrício desejam conversar com o diretor da escola a respeito da formatura deles. Para isso, decidem, né, escolher entre eles um grupo com 3 representantes. De quantas maneiras é possível formar um grupo? Observe, gente. Eu quero formar um grupo. Não tem hierarquia. Então, para o primeiro, eu quero formar aqui, ó. Para o primeiro, eu vou ter... Quantos carinhas eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Para a primeira pessoa eu tenho 6 possibilidades. A segunda pessoa tem que ser diferente da primeira, então eu vou ter só 5, porque eu já escolhi a primeira. E a última, 4 possibilidades. Então, nesse caso aqui, ó, a ordem não vai estar importando, então eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 sequências. No entanto, prestemos atenção aqui, ó. Essa resposta inclui grupos considerados iguais. Como assim? Vamos entender. Por exemplo, o grupo Alberto, Camila e Daniela. E Daniela, certo? É o mesmo grupo que Daniela, Alberto e Camila. É o mesmo grupo. Só mudei a ordem aí, que nesse caso não vai importar. Tá ali a pessoa, é o mesmo grupo. Então a gente precisa aprender a contar isso. Nesse caso a gente vai fazer uma combinação. Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer essa combinação? Generalizando os casos. Então nesse caso, a gente vai utilizar a fórmula de combinação, que diz o seguinte: a combinação de n escolhe p vai ser n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Lembra aquela formulazinha de binômio, né? De binômio lá que a gente viu, de número binomial. Então, aprendendo, a gente faz dessa forma aí. Vamos fazer algumas aplicações do princípio fundamental de contagem e combinação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Considere o problema a seguir. A equipe de um hospital é composta de 6 médicas e 10 enfermeiros. A equipe de plantão de domingo à noite será composta de 2 médicas e 3 enfermeiros. De quantas maneiras a equipe desse plantão pode ser formada? Para resolver esse problema de contagem, inicialmente deve-se formar grupos de médicos e de enfermeiras usando combinação. Assim, com 6 médicas e para selecionar 2, a combinação de 6 escolhe 2. Então vamos fazer essa combinação, observem a combinação, dá 15 possibilidades. Depois eu vou ter que fazer a combinação de enfermeiros. Eu tenho que escolher 3 enfermeiros, dado 10. Então combinação de 10, escolhe 3. Fazendo a combinação, 120 possibilidades. Por último, agora a gente só precisa juntar, né? Observe o que eu quero. Eu quero considerar que a seleção de médicas e a seleção de enfermeiras são 2 etapas independentes. Então, utilizando o princípio fundamental da contagem, eu vou multiplicar essas 2 possibilidades. Então, a combinação de médicos vezes a combinação de enfermeiros, eu tenho 1.800 possibilidades de formar grupos aí para a equipe de plantão. Casos especiais de análise combinatória. Algumas situações do dia a dia podem ser de simples compreensão, mas sua análise pode ser complexa. A análise combinatória pode proporcionar uma análise simples sobre alguns problemas cotidianos que, de outras maneiras, seria uma resolução muito trabalhosa. Vamos falar de distribuição de objetos iguais. De quantas maneiras é possível distribuir 10 bombons iguais entre 3 crianças, José, Pedro e Rafinha, considerando todas as possibilidades, inclusive a de alguma criança não receber bombom algum? Para resolver esse problema e outros problemas de distribuição, recorremos a um engenhoso artifício que se utiliza de permutação. Imagine, inicialmente, o desenho de 10 bombons. Desenhe 10 bombons iguais aí. Agora, vamos separar o bombom usando barras. A barra indica a quantidade onde acaba a parte de uma criança e começa a próxima. Por exemplo, observem aqui, ó. José pode receber 2, Pedro 4, Rafinha 4, totalizando 10. Ou José pode receber 3, Pedro 7, Rafinha nenhum. Ou José 3, Pedro nenhum e Rafinha 7. São algumas possibilidades. Esse esquema de bolinhas é capaz de representar qualquer distribuição possível. O número de distribuição possível é, portanto, o número de permutação dos 12 elementos mostrados, 2 barras e 10 bolinhas. Tá vendo? Quando eu separo os casos aqui, ó, eu considero que eu vou ter 2 barras e sempre 10 bolinhas. Então eu posso permutar, brincar, né, de mudar as barras, porque eu posso botar uma barra aqui, depois botar outra barra aqui. Posso brincar dessa permutação. E aí o que a gente faz? Nós vamos ter, né, a permutação dessa maneira assim, ó. De 10 escolhe 2, dado 12 objetos. Então vamos fazer o quê? A permutação de 12 fatorial dividido por 10 fatorial, porque eu tenho 10 bolinhas, e 12 fatorial, porque eu tenho 2 bolinhas, 2 barrinhas. Então eu vou ter 66 maneiras de fazer aí essa permutação.
Nós podemos também falar de caminhos sobre quadriculados. O mapa a seguir é parte de um bairro da cidade de Macapá, no Amapá. Observe que suas ruas formam um quadriculado. Parece aqueles bairros planejados, né? Suponha que uma pessoa está no ponto A, ela está no ponto A e deseja-se fazer um caminho até o destino B, utilizando o mínimo de movimentos possíveis. Quantos movimentos, né, elas têm? Quantas opções de caminho ela tem? Então ela está aqui e ela quer chegar aqui no B. E eu quero fazer a menor quantidade de movimentos possíveis. O que ela pode fazer? Então, para chegar à resposta, inicialmente analisamos dois caminhos possíveis. Analisei aqui, ó, e desenhei outro aqui. Apesar de serem caminhos diferentes, os dois têm algo em comum. Cada um deles é feito de 5 movimentos, direita, e 4 movimentos para cima. Então, ó, cima, direita, 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 cima, cima. Então, eu contei, né? E aí, o que a gente pode fazer? Na verdade, qualquer caminho de A até B deve ter exatamente 5 movimentos para a direita e 4 movimentos para cima. Assim, o primeiro pode ser representado por essa sigla, que está aí, e o segundo por essa sigla. Então é possível entender que qualquer caminho é representado por uma sequência de letra D, no caso representando direita, e C para cima. Por exemplo, DDDCC. Desse modo, o número total de caminhos é o anagrama, né? É o número de anagramas da palavra acima, palavra entre aspas. Ou seja, eu vou pegar esses 4 Cs que eu tenho. Não são 4 Cs? Deixa eu ver se eu confirmei. Isso mesmo, 4 Cs e 5 Ds. E permutar, certo? Mas é uma permutação com repetição. Ou seja, vai ser 9 fatorial dividido por 4 fatorial, 5 fatorial. Então nós temos aí 126 possibilidades, fazendo o princípio de contagem ser muito mais simples.